Senhor Jesus, estamos iniciando o nosso estudo desta manhã de domingo, agradecidos por Tua presença no nosso ambiente, pela oportunidade de estudo do Teu Evangelho, pelas condições de trabalho que nos coloca e os trabalhos que aparecem na nossa estrada, para que nós saiamos da terra de forma diferente da que chegamos. Agradecido, Senhor, com a oportunidade, não só de desfrutar de tudo isso, mas de saber que com o nosso discernimento, com o nosso bom senso, estamos no melhor momento de fazermos esse desligamento do planeta, desfrutando de oportunidades que inúmeras vezes em outras épocas não conseguimos aproveitar. Agradecido, Senhor, porque a saúde que nos possibilita tal movimento nos coloca em condições, como trabalhador da Tua seara, acolher aqueles que convivem conosco, na figura de parentes, de amigos, familiares. Agradecidos porque em outras épocas não conseguimos aproveitar tudo isso que colocou no nosso caminho. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos, que é o capítulo Professores Diferentes. Professores Diferentes. É a questão 290 do Livro dos Espíritos, que eu vou trazer para vocês. Mas olha o que ele diz para nós. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Entre familiares e amigos, todo mundo tem problema para resolver. Tem ou não tem? Tem. Todo mundo tem. Com raras exceções, que assim, quando fala todo mundo, com raras exceções, tem os que não têm problema para resolver. Tá? Estou olhando para vocês aqui, porque quem não tem problema para resolver é aquele pessoal missionário. Eu estou olhando para a carinha de vocês, ninguém está com cara de missionário aqui. Então, olha, cada um com o seu, mas todos têm. Combinado? Mas ele vai discutir uma pergunta que vai trazer para a gente sobre um grupo de pessoas com quem a gente tem várias coisas para resolver. Pergunta 290 que ele vai discutir. Olha a pergunta 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Olha a pergunta que trouxe para nós. Os parentes e amigos sempre se reúnem? Por quê? Muitos têm dificuldades para resolver. Muitos têm. Muitos têm. Agora, desencarnamos. A gente vai reencontrar? É o capítulo Professores Diferentes, capítulo 81. 81. A gente encontra, desencarnou, a gente encontra lá do outro lado. Nem sempre. Depende da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Depende da elevação de cada um. Meu pai desencarnou. Tá? Há 2 anos ou há 3 anos, foi 2023, janeiro de 2023. Não sei se eu encontro com ele. Meu irmão foi em 2021, não sei se eu encontro com ele. Caminhadas diferentes. Então, quando falam a respeito da morte, eu sempre trago essa observação, assim, que eu sempre falava com meu pai. Quando chegava aniversário dele, aí o pessoal se reunia e tal, eu falava assim, e aí falava com ele, na hora de cantar o parabéns, faz um discurso. Ele falou, que discurso? Aí eu falei, pode deixar que eu falo. Aí o pessoal já sabe, lá vem, né? Porque o senhor vai falar. Ó, gente, eu vou falar com vocês uma coisa, aproveita esse ano, porque pode ser que o outro aniversário não chegue. É ou não é, pai? Ele fala, é isso mesmo.
75, 78, 80. Então fazia aniversário, fala, gente, aproveita esse ano, pode ser que o outro não vira. E de vez em quando ele chegava comigo, eu chegava em casa e ele falava assim, Emerson, sabe quem desencarnou há 2 semanas atrás? Não, pai, quem desencarnou? Fulano. É mesmo, pai? Puxa, você lembra dele? Trabalhou comigo lá no banco. Oh, gente, eu não conhecia quase ninguém que ele falava. Eu falava, claro, pai, você já me falou dele. Então, quer dizer que ele desencarnou. Aí eu falava assim, pai, sua vez está chegando. Aí ele falava assim, não, é mesmo. Falei, pai, uma hora Deus vai falar lá em cima assim, 53, é seu número. Então, pai, olha, já tem que fazer um movimento de despedida. Ele falou, nossa, mãe, uma hora sou eu, uma hora é o senhor. Então, e a gente levava a vida, e deu tudo certo, sempre, sempre. Mas quer dizer que a gente vai encontrar? Não. Depende da elevação e do caminho que seguem procurando progredir. A última vez que nós conversamos nesse assunto foi quando ele estava internado. Numa segunda-feira, a minha irmã o internou, ela ficava com ele de dia no hospital, eu ficava à noite, a gente revezava. Na quarta-feira ele foi para a UTI, na terça-noite, quando eu cheguei lá, ele conversava algumas coisas, aí ele chegou para mim, o quadro dele já estava se agravando, ele chegou para mim e falou assim, Emerson, veja, a gente sempre falou da morte brincando. Quando ele chegou e falou assim, Emerson, eu estou morrendo, não estou? Eu não falei nada. Quando ele olhou para mim e falou assim, Emerson, eu estou morrendo, não estou? Não falei, gente. Ficou internado mais uma semana e se desligou. Vocês imaginem por que eu estou colocando isso? O incômodo que a gente carrega, ele é para a vida. Independe de estudar, de entender, de conhecer, independe. Isso acontece. Só que na nossa cabeça, por mais que a gente tenha entendimento, tem estudo, tem trabalho, tem envolvimento, tem conhecimento, tem divulgação, por mais que a gente tenha, fica um incômodo, porque ainda não aprendemos a lidar. Está claro? Então, vai acontecer? Isso é com todo mundo. Já aconteceu comigo, eu estou aqui até agora, assim. Deixa eu falar com vocês. Continuando. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não pode os dois se conservar juntos. Se tem um distanciamento, se um está mais adiantado, não podem os dois se conservar juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado. Então a gente pode encontrar? Pode. De quando em quando? Deus sabe. Por quê? Porque esse grau, ele é diferente. Um desencarna e o outro já está no plano espiritual. Não quer dizer que aí esse já chega, já recebe, já está tudo bem, não. Às vezes esse aqui não tem nem condições de enxergar quem está aqui. Está claro? Não tem nem condições. E olha que a gente fala da morte, quando fala da morte, as pessoas dizem, não, vamos parar de falar desse assunto? Gente, esse é o assunto mais natural que existe depois que você nasce, é morrer. Não tem nada mais natural que esse. Se você vai comprar roupa, trocar roupa, vai ter casa, vai ter apartamento, você vai trocar carro, vai mudar de emprego, você vai passar em concurso, você vai ter aluno, se um dia vai ser professor, se você vai passar em concurso, se você vai casar, se vai ser solteiro, se tem alguma doença, nada disso é certo. O que é certo? Desencarna. Isso é certo. Está vivo no corpo, a gente se desliga dele. Então, a gente tem que naturalizar o entendimento para que a gente facilite para nós mesmos o acontecimento. Então, a gente naturaliza. Porque quando vier, que é fato, quando vier, a gente pelo menos está mais tranquilo na hora de lidar com o contexto. Lidar com ele. Agora, encontraremos, estaremos juntos, vivenciaremos... Não. Condições diferentes. Dependendo da condição, podemos encontrar com frequência. Dependendo da condição, a gente demora anos para encontrar. Exemplo. Lá no livro
libertação, está falando do resgate de Gregório. O resgate de Gregório. Gregório foi um papa, Gregório IX, que cometeu diversas atrocidades no campo da Inquisição. Ele está... Atenção, quando o livro foi escrito, trazendo agora para o nosso tempo, ele foi escrito após a Segunda Guerra Mundial. Tá? A mãe de Gregório, conseguiu fazer uma aproximação de Gregório nos últimos 50 anos, uma aproximação mental. Por quê? Porque já tem 708 anos que ele está desencarnado, envolvido com atrocidades no plano espiritual, promovendo as mesmas perversidades que ele promovia quando ele era papa. Gente, 708, eu peguei a data da desencarnação dele e a publicação do livro. E ela conseguiu, nos últimos 50 anos, fazer uma aproximação mental. Ela não consegue chegar perto dele, pelo nível de dificuldade e de transtorno que ele está vivendo no plano espiritual. Então, nem sempre a gente desencarnou, a gente vai lá e reencontra. Não reencontraremos. Se tiver na mesma faixa vibratória, sim. Ok, isso eu estou dizendo, fazendo referência à libertação do André Luiz. Mas a gente pode ir lá no nosso lar, que André Luiz demorou praticamente 10 anos para encontrar com a mãe dele. Ele ia encontrar com a mãe. A mãe vinha vê-lo, depois ela voltava. Por quê? Ele não abria espaço para se sintonizar com ela. 8 anos ele ficou no umbral, ela vinha, assistia e voltava, vinha, assistia e voltava. Quando ele sai do umbral, ele já é recebido pela mãe? Não. Ele sai, ele é orientado por Clarencio, caminha com Clarencio, com Henrique de Luna. Lá na frente, ainda na mesma obra, ele vai ter um contato com a mãe dele. Mas a mãe dele está distante. Tem jeito dele caminhar com a mãe dele? Não. O quadro evolutivo dela está muito além do dele. Está claro isso? E o primeiro encontro deles é em sonho, né? Em sonho. Não tem condição de encontrar com ela. Aí depois... Depois é que vai acontecer um encontro entre espíritos. Primeiro em sonho. Problema, olha só, com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Esse texto ele vai dissecar essa pergunta do Livro dos Espíritos. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, na palavra e na ação, no lar e no trabalho, no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. O texto se chama Professores Diferentes. Todos esses problemas que a gente vai encontrando pelo caminho, sempre tem pessoas que trazem para a gente alternativas, como tem pessoas que trazem para a gente problemas. Tem ou não tem? Pensa numa pessoa que te traz problema. Mas não me conta, não. Mas pensa, porque você tem alguém que te traz problema na vida. E não vale olhar de lado para marido ou para esposa aqui, por favor, hein? Aqui é só para autoavaliação, e não autoacusação e acusação. Combinado? Não é para você se acusar nem acusar o outro. Então, prossegues junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no Instituto de Ensino. E é interessante, porque o André Luiz, ele coloca para nós assim, é possível que o outro nos incomode. É ou não é possível? Tem ou não tem gente? Tem gente que te incomoda? Tem. Todo mundo tem gente que te incomoda? Tem. É possível que alguém te incomode. Mas será que você está vivendo até hoje sem incomodar a ninguém? Porque olha que bacana a frase do André Luiz, o trocadilho que ele faz. Porque a gente costuma ver quem nos incomoda e a gente acha que a gente é agradável para todo mundo. Tá claro? O que não ocorre, né? Não é isso que ocorre. É possível que alguém nos incomode. Isso está no livro Sinal Verde. É possível que alguém nos incomode. Mas será que estamos vivendo até hoje sem incomodar a qualquer pessoa?
Ou seja, da mesma forma que eu sou incomodado, eu também incomodo. Da mesma forma que eu sou perturbado, eu também perturbo. Inúmeras vezes, da mesma forma que eu sou agredido, eu também agrido. Muitos reclamam trabalho lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aí ele começa a descrever para nós quem são os professores. Quem são os professores? Porque no quadro de parentela, atentemo-nos, porque não só com os parentes que a gente aprende, embora a pergunta 290 vai falar se a gente encontra com os parentes que já antecederam, tá? Já antecederam. No quadro de parentela, olha, só de falar, gente, se a gente para pensar, quando fala que a morte está chegando, por exemplo, uma enquete entre nós aqui. Quem quer desencarnar hoje à noite? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Hoje à noite. Misericórdia, né? A gente nem pensa nisso. Hoje à noite a gente nem pensa nisso. Ok. Mas a gente sente a maior falta da pessoa que já foi. Ah, mas para eu encontrar com ele eu tenho que morrer? Tem que morrer. Ah, não, mas eu não quero não. Mas como é que você vai encontrar a criatura? Ah, não, mas só de sonhar tá bom. Mas de manhã você não lembra. Ah, não, mas eu queria ainda um sono consciente. Oh, gente, olha como é que nós vamos dificultando tudo para poder ficar na Terra. Tá claro? Aí o que ele coloca? Muitos reclamam trabalho lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Muita gente que está do lado da gente está nos diplomando, porque a gente está tendo que ceder a tanta coisa, reavaliar tantos posicionamentos, aprender com tantas posturas, rever tantas estradas, que a gente está se diplomando. Às vezes o outro te irrita tanto, e vai falando. Gente, eu descobri que tem muita coisa boa nessa terra. Mas a melhor delas é a gente transitar entre os 50, 55, 60 anos. Porque a gente aprende a calar. Ah, mas é muito legal. Eu já citei aqui, tem até um filósofo que fala, eu esqueci o nome dele, que ele fala assim, a gente fica 2 anos para aprender a falar e 60 anos para aprender a calar. Gente, quando a gente chega nessa faixa, 50, 53, 55, 58, aí você já não discute algumas coisas, não? Você coloca, o outro coloca também, mas se ele vai bater na tecla, aumenta o tom, você cede. Quando a gente está com 23, 28, 35, você entra nos arroubos de humor. O outro testa a sua paciência, você testa a dele. Ele testa a sua saúde, você o adoece. Para ver que a saúde dele também é imprestável. Tá claro? Ou seja, a gente vai medindo força com o outro. Lá na frente, a gente descobre que a gente tem que medir esforços conosco. São os nossos esforços. Por quê? Porque não faz o menor sentido. Claro que eu estou falando da idade, mas também baseado na doutrina. Quando a gente vai lendo as obras de André Luiz e as colocações que vão aparecendo, como que os mentores... Tem hora que a gente fica incomodado com coisas que acontecem na obra e os mentores com a maior paciência. E a gente fica assim, nossa, gente, pela minha atitude, quando eu estou lendo, pela minha atitude, eu estou longe de ser anjo da guarda. Por quê? Porque tem hora que eu vejo o André Luiz com Aniceto, André Luiz com Gúbio, André Luiz com Clarencio, André Luiz com Jerônimo, e eles têm cada posicionamento tão admirável e tão simples, mas a gente quer pela força, pela arrogância, pela petulância. A gente quer do nosso jeito e tem que ser assim. Aí os espíritos vão costurando. E aí, enquanto na Terra existem aqueles que ferem a nossa sensibilidade, diplomando-nos em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. E aqueles que te golpeiam a alma,
com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Aqueles que te golpeiam, aqueles que falam a seu respeito, divulgam. Muitas vezes divulgam inverdades, agressividades, atrocidades. Divulgam, estão te golpeando ali. Eles estão te ajudando. Quando a gente tem essa percepção, porque tem hora que a gente não tem. Porque na hora que fala, a gente se arma. Na hora que fala, a gente se arma. Tá claro? E aí, quando a gente se arma, a gente vai devolver na mesma medida, na mesma moeda. Então, quando ele coloca para nós que estão agredindo a nossa sensibilidade, olha, basta nós nascemos numa era que a gente antecedeu o movimento digital e hoje a gente está no olho do furacão. A gente está vendo como que as coisas acontecem. Nós somos de uma época que se a gente quisesse agredir, escrever, brigar, a gente mandava carta. Ainda mais estava no outro estado. Lembra da carta? Não, melhor ainda do Brasil colônia. Por quê? Porque a carta ainda ia de barco, navio. Até chegar a agressão, você já até morreu. Tá claro? Naquela época ainda era melhor. Mas a gente ainda usava cartas lá na década de 70. Tá claro? Hoje a pessoa fala antes de terminar a leitura, antes, você já está respondendo. E muitas vezes você responde o que não foi perguntado, porque não deu tempo de você ler, porque a pressa é tanta, né? Você respondeu o que não era. Aí você vai e manda ainda assim, não foi isso que eu falei, não. Mas a ansiedade da pessoa, porque ela já acha que sabe tudo que você vai falar, porque o outro acha que está dentro da gente. Tá certo? Então, nessa velocidade, aí você pega as redes. Pega as redes sociais. Vamos voltar. Lá no Velho Testamento, lá na Bíblia, lá em Moisés, no capítulo 19, no versículo 16, Levítico, o que Moisés coloca para nós? Não andarás como fofoqueiro. Na época não existia a palavra fofoca, né? Ela veio depois, então ele falou mexeriqueiro. Não andarás como mexeriqueiro. Não andarás. Gente, Moisés falou isso quase 2000 anos antes de Jesus. De lá para cá nós já temos quase 4000 anos da fala dele. O que é mexerico? Fofoca. O que é fofoca? Falar do... E normalmente quando a gente fala verdade ou fala mentira? Você conhece... Gente, eu conheço um fofoqueiro sincero demais. Gente, é difícil. Tá claro? É difícil. Então, você imagina, quando coloca para nós aqui, aos que escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. Olha, você tem que ter misericórdia por aquele que fala a seu respeito, fala negativamente, fala mal. Não adianta competir com eles estão falando, deixa para lá. Aquilo é verdade? Se falar mal, avalia. Você é isso, você é aquilo. Se falar mal, tá ótimo. Se aquilo for verdade, faz o seu movimento de autocorreção, de autoavaliação, se for verdade. Se aquilo ali for mentira, você não precisa te preocupar em provar nada para ele. O tempo vai fazer com que ele aprenda. É mentira aquilo que ele está falando. O tempo vai. Você não precisa ficar, não, mas vai continuar falando isso de mim? Vai. Por quê? Porque desperta em você o sentimento de piedade. Tá claro? E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Deixa eu pegar um teste para vocês. Uma professora conversando comigo, ela falou, Emerson, estava eu e minha amiga aguardando o exame de avaliação do Detran. Estávamos ali na fila, aguardando o psicotécnico. E aí, lá atrás, na fila, aliás, estava ela e a amiga lá atrás na fila, aguardando o exame psicotécnico. Lá na frente, na fila,
Um ex-aluno meu. O Emerson, esse aluno, ele chegou para mim. Aí, a hora que ele me viu, ele falou assim, professora, você aqui? E ele falou, gente, o professor é o único profissional que nunca deixa de ser. Você encontra com ele na rua e fala, professor, você já não dá aula há 15 anos. A hora que te encontrar, você continua sendo. Tá claro? Se não lembrar um nome, professor. Se lembrar um nome, professor. Aí falou assim, professora, você aqui? Aí ela falou assim, estava ela com a amiga. Ela falou assim, vai fazer a prova? E aí ela pegou e fez assim, você lembra de mim? Porque todo professor escuta essa pergunta, você lembra de mim? Ela falou, Emerson, era tudo que eu não queria lembrar dele, mas ele acabou comigo. Eu lembrava dele. E aí ela estava lá na fila também e tal, aí ele entrou, fez psicotécnico, e voltou, saiu de lá numa satisfação, porque ele passou. Ele chegou, olhou para ela e falou, professora, passei. O Emerson, ele não estudava, ele vagabundava, ele irritava dentro de sala de aula, ele era colocado para fora, depois ele voltava, ele aprontava de novo. E aí ele saiu de lá numa satisfação, porque ele passou. Aí ele olhou para mim e falou assim, vou te esperar. Ele ficou numa felicidade que ia esperar o meu exame. Ô Emerson, o meu emocional mudou. E ele me esperou. Quando eu fui lá fazer a prova, ô Emerson, eu tomei pau. Quando eu saí, ele olhou para mim e falou assim, passou? E eu falei que não. Quando falou que não, ele me abraçou e falou assim, um dia você vai passar. Igual eu falava com ele em sala de aula. Meu filho, você não vai passar de ano. É daquela época que tinha reprovação. Você não vai passar de ano. Enfim, o Emerson, hoje ele passa lá na porta da escola que eu dou aula, ele dirige um caminhão basculante, normalmente ele passa por ali, eu não sei não, as viagens dele devem ser programadas sempre quando acaba a aula, porque ele passa no horário que eu estou saindo, e ele passa, buzina e fala assim, conseguiu tirar a carteira? E pergunta para mim, o Emerson, deve ser para me provocar. Eu falei assim, não, são as lições. E aí olha o que Emmanuel coloca, são as lições que vão surgindo, a maneira de testes inevitáveis. Agora, aí ela vai trazer, olha, o Emmanuel vai trazer agora para o núcleo familiar. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Em outras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda, são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Pegou a família como um todo, não pegou? Aqui não sobrou para ninguém. Pegou o marido, pegou a esposa, pegou os filhos. É um provocando o outro, desertando de compromissos, criando irritabilidades, criando circunstâncias negativas, criando mal-estar. Sempre ocorre? Ok. Vão lá no Novo Testamento. Novo Testamento. Marcos, capítulo 6, versículo 4. Olha o que Jesus fala, e olha como que nós conseguimos trazer esse versículo para o nosso dia a dia. A fala de Jesus é, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. O versículo, traduzido para nós, tem uma frase que tem a ver com o nosso dia a dia. Qual que é a frase? Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre.
Santo de casa não faz milagre. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. E de Jesus para cá, a família dele não o acompanhou. Ele teve vários irmãos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ter, falando do irmão Tiago, irmão de Jesus, que segue Jesus. Só Tiago e Maria que seguiram, mas Maria ainda questionando. Maria questionou se era aquele movimento mesmo. Tá claro? Na hora que estava lá, lembra quando ele tinha por volta de 12 anos, que estava lá conversando com os sacerdotes? Lembram disso? Quanto tempo ele ficou lá na comemoração da Páscoa? Quanto tempo ele ficou? Maria foi com os filhos. Depois ela voltou com os filhos. Quantos dias? Ele ficou 3 dias conversando lá na praça, conversando com os sacerdotes, no templo. 3 dias. Ô, gente, 3 dias. Um garoto de 12 anos, 3 dias fora de casa. Quanto tempo os nossos filhos de 12 anos, 13, 11, pode ficar fora de casa hoje? Sem que a gente telefone, que ainda tem um inferno chamado celular. Quer dizer, tem uma parede chamada celular. 10 minutos. 10 minutos a gente já liga. Chegou? Você está onde? A gente tem as perguntas que a gente está monitorando. Quando está na festa e marcou que ia chegar 11 horas ou 1 hora da manhã e não chegou, o que a gente faz? Liga de novo. Liga de novo. Lá em casa, quando as minhas filhas marcavam para poder chegar, às vezes marcava assim para chegar 2 horas da manhã, 1h30. Então, na hora que isso acontecia, eu já sabia. Quando eu falei assim, filha, você marcou para chegar 1h30, mas ontem você chegou 1:50. Uai, pai, você não estava dormindo? Só que esse horário é o horário que eu já acordei. Por quê? Porque como o meu sono é intermitente, eu deito por volta de 11 horas, entre 11 e 1 hora, eu estou dormindo. Depois disso, eu acordo, durmo. Anos! Isso é assim há anos. Até dar 4h15, 4h30, levanto, pronto, acabou. Chega desse trem de acordar e dormir. Tem irritante? Tá claro? Aí, uai, filha, você chegou 1:15. Então, às vezes uma levantava. Falei, filha, você ontem levantou por volta de 2:20. Como o nosso chão é pedra, não levanta descalço não, você está com o corpo quente. Você levantou para poder beber água. Pai, você escutou? Escutei. E olha, gente, ela não estava marchando, não. Tá certo? Mas por quê? Porque é um horário que eu já estou acordando ali. Por que eu estou colocando isso? O próprio Cristo, que ficou com 12 anos de idade lá, conversando, aí a mãe dele foi lá. Gente, 3 dias que esse menino volta para casa. 3 dias. Ela foi lá e falou assim, Jesus, passa aqui, cachorrinho. A Maria chamou a atenção dele. Passa aqui. 3 dias, meu filho, fora de casa. 3 dias. Aí o que ele respondeu? A senhora não sabe que eu vim cuidar das coisas de meu pai? Ou seja, ela sabia da missão, sabia do compromisso, escutou isso pelo próprio processo de chegada de Jesus, ela sabia tudo isso. Aí ela falou assim, ok, mas agora não é hora. 3 dias, meu filho. Não é possível que Deus ia me dar essa missão. Vem embora, bora para casa. Pronto, acabou. Voltou para casa. Tá? Então, imagine vocês, um outro exemplo que a Carla está falando aqui. Com o Chico aconteceu a mesma coisa. O Chico não teve a família dele, a não ser a mãe dele. Ele não teve a família dele abraçando a causa, não. Olha só. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, a não ser na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. Santo de casa não faz milagre. Nós não vamos mudar os que estão conosco. Ô, gente, Freud tem uma colocação muito interessante. Não se permita, você não vai dar conta de mudar o outro, mas não se permita adoecer por não ter mudado o outro. Você não vai dar conta de mudar o outro, a gente tem que parar com isso, que a gente vai mudar alguém.
Você não vai dar conta de mudar o outro, mas não se permita o adoecimento por não ter mudado o outro. Ah, mas será que faltou eu fazer? Será que eu devia ter falado? Será que eu tinha que ter tentado? Será? Para! E olha, esse inferno, isso é construção materna. Isso é construção materna. É mãe que fica assim, ah, mas eu devia, ah, mas eu deveria, ah, mas eu tinha, mas eu. Pai, não faz isso não. Pai, não fica questionando 3, 5, 8, não. Quem faz isso é mãe. Se deu errado, a mãe fica assim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, por que ele seguiu esse caminho? Pronto, só mãe que faz isso. José não quis nem saber. Maria foi sozinha, levou os filhos, voltou sozinha. Depois foi sozinha buscar Jesus, voltou. E José? Não, José estava trabalhando. Gente, não acaba com o velho não, né? Pelo amor de Deus. Tanto que ele é até santo. Ele é até santo. José não foi lá buscar, fez o papel paterno. A razão não permite repetir, se punir. A mãe, se alguma coisa der errado, ela começa a se cobrar. Tá claro? Então, quando coloca esse movimento nosso aqui na família, atentemo-nos. Aí ele diz mais, nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso. E por isso é imperioso que te armes de amor para a luta íntima. Te armes de amor. Oferece uma, oferece duas, oferece 3 e ótimo. E aí você se arma para a luta íntima. Qual que é a luta íntima? Não ficar insistindo, não ficar se agoniando, não ficar se enclausurando, não ficar se acusando. Não faça isso consigo. Se arme de amor. Você sabe que você ofereceu 1, 2, 3, pronto. Como os nossos mentores fazem conosco. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como o melhor remédio. Gente, fugir é tudo de bom, não é? É ou não é? Fugir é tudo de bom. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências de educação. Eu tenho um amigo que ele, falando aqui da questão da fuga, e hoje ele está no movimento de educação e autoeducação, que quando a gente assistia aqueles filmes, vocês vão lembrar desse exemplo, quando ele assistia aqueles filmes de faroeste, da nossa época de adolescência, ele sempre chorava no final do filme. Por quê? Qual que é o final do filme? É a pessoa pegando o seu cavalo e indo embora. Todo final de filme de faroeste, essa vai ser a última cena. A pessoa pega o cavalo e sai daquela cidade. Quando tinha o filme, ele chorava. Começava o filme, ele assistia, se envolvia, achava interessante, a gente conversava alguma coisa e tal. No final do filme, a pessoa pega o cavalo e vai embora, e ele chorava. E aí, na reunião mediúnica que ele participava, isso o emocionava, e ele já com problemas no relacionamento dele, no relacionamento conjugal, aí a espiritualidade colocou para ele assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando no movimento de fuga da relação. Mas olha, vamos voltar um pouco lá na sua adolescência, porque quando você assiste esses filmes que a pessoa pega o cavalo e vai embora, você está vendo o que você fez no passado. O seu passado, você passava por cidades, você trabalhava com gangues, ora você largava a gangue, mas sempre se comprometia com uma mulher. E você se comprometeu com a mulher e você dizia, vou voltar. Pegava o seu cavalo e ia embora. E nunca mais voltava. Deixava uma te esperando. Aí você ia para outra, ali você começava um novo envolvimento, vou voltar. Deixava outra esperando. Muitas ficaram te esperando. Só que muitas desistiram. A esposa que você tem hoje não desistiu. Por isso que você está casado com ela. Essa está te esperando há séculos e você se comprometeu com ela lá. E ela não está fazendo o processo dela de melhora porque ela estancou. Ela está parada. Ela está parada. Você se comprometeu, é uma das que você se comprometeu, outras já fizeram o movimento delas, te xingaram, brigaram, saíram. Ela não. Então a relação está difícil, mas aqui, não pense em desertar.
Porque você tem energia de conformidade com o que você se comprometeu antes de reencarnar. Você tem energia. Então, imaginem vocês, ela esperou e olha a relação tem dificuldades. Como todas têm, a dele não é diferente. Mas só que ele sabe a história de passado. Tá claro? Ele sabe a história. Carrega, pois, com a serenidade o valor do fardo de aflições que o passado te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros das suas experiências a repontarem do caminho solicitando contas e acertos. Se nós estamos nesse movimento, é claro que vai ter dificuldade, gente. O normal é esse, mas o que ele pede? Tem paciência com a escolha que você fez. Você escolheu esse caminho, essas pessoas. Oi, Emerson, mas quer dizer, então, pegando o exemplo de um relacionamento, quer dizer que eu não posso me separar? Pode. O Emmanuel, ele coloca para a gente, no livro Vida e Sexo, no capítulo sobre o casamento, me parece que é o capítulo 7, casamento. E ele fala que é importante que a gente leve aquela relação que a gente construiu até o final. É importante. Por quê? Porque as nossas construções hoje, elas têm uma base na afetividade. Os nossos avós não tiveram esse tempo. O Brasil colônia não teve esse tempo. O Brasil império não teve esse tempo. Por quê? Porque quem elegia quem ia casar com quem era o sobrenome. A família Bragança vai casar com alguém da família Alvarenga. A família Peixoto vai casar com alguém com a família Bragança. E essas misturas de famílias para manter o império, para manter bens, hoje não existe isso. Está claro? Hoje não existe. Então, se nós temos o livre-arbítrio, o Emmanuel pede que a gente atenda. Atenda. Vão aparecer dificuldades? Claro que vão aparecer. Isso em ambiente conjugal? Sim. Em ambiente de trabalho? Também. Mas e se não der certo, não tem jeito mais? O que a gente faz? Não tem jeito mais. Não deu certo. Vocês estão atônitos. Vou pegar o exemplo do conjugal. Não deu mais. Divorcia. Divorcia? Tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo, não? Então divorcia sem tranquilidade. Não, divorcia, não deu certo, pode haver um problema maior, é melhor divorciar. Se for para acontecer um problema maior, é melhor que se separe. Olha o Livro dos Espíritos, questão número 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Isso é uma lei de Deus, lei da natureza. Isso é uma lei de Deus ou isso é uma lei humana, que casamento não pode ser dissolvido? Isso é lei humana. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis, pois só as da natureza são imutáveis. Só as da natureza são imutáveis. Então, a gente vai lutar por quê? Porque é a nossa escolha, não é tudo que dá errado. Ah, não está dando errado nessa empresa, vou pedir demissão. Ah, não deu errado nesse casamento, eu também vou abrir mão. Ah, não aguento mais esses filhos, vou jogar na rua. Tá claro? Não é assim que funciona. Tá certo? Porque a gente vai lutando, o processo é esse. Tá claro? Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, rogue a Deus que te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola que a vida te conduziu. Seja qual for a dificuldade, pede a Deus. Tá claro? Seja qual for a dificuldade, não importa qual seja, tá? Seja qual for, pede a Deus, para a gente não perder essa oportunidade que a gente está recebendo. Por isso que chama professores diferentes. Todas as pessoas, gente, a gente aprende alguma coisa. Não tem como não aprender nada. Nós sempre temos algo a aprender e sempre temos algo a ensinar. Depende da nossa predisposição, mas sempre temos. Então, se nós vamos aproveitar essa escola, ele coloca, mesmo em lágrimas, lê.
sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro em forma de tolerância, de bondade, de auxílio e de compreensão. Lê no livro do coração. Pense aquela pessoa, muitas vezes ela não tem quadro nenhum de inimizade, de antipatia, de mal-estar. Não tem. Às vezes a gente quer uma pessoa perfeita, mas nós somos perfeitos para ter alguém perfeito? Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele coloca isso para nós. Tá claro? Aonde ele diz, muitas vezes nós buscamos pessoas perfeitas porque a gente quer o melhor, mas a gente não está se preocupando em ser melhor para quem chega. A gente não está se preocupando. A gente quer alguém melhor. Para ter alguém melhor, eu tenho que merecer alguém melhor que eu. Ou seja, lembram quando eu fiz referência para vocês no ambiente familiar? Nós estamos numa relação de... Eu não falei isso, não? Eu falei, mas vocês aqui não lembram? É isso? No relacionamento familiar, nós estamos num relacionamento de completude. A gente se completa. Marido e mulher se completam, filhos e pais se completam, irmãos se completam. Estamos num relacionamento de completude. A gente aprende com o outro e a gente ensina para o outro. Pode ter entre nós aquele que não quer aprender. E ainda fala assim, meu marido não me ensina nada, que aquele é uma peste que veio da treva. Pode pensar assim, não tem problema, porque tem muita peste que a treva está mandando. Tá claro? Não tem problema. Mas se ele veio e está com você, sintonia existe. Ah, mas existe. Tá claro? Ainda que seja peste trevosa, mas sintonia existe. Tá claro? Aí vem o movimento de completude, a gente se completa. Depois que a gente sai desse movimento, estamos aqui nesse movimento social, que é o movimento de amplitude. A gente amplia aquilo que está sendo completado em nós. Completude em casa, completude em família, completude no núcleo, amplitude neste movimento social. Esses dois, nós temos contato com eles dia a dia. Mas tem o terceiro, que é o melhor de todos, que é o movimento de plenitude. E esse nem todo mundo quer ter. Esse nem todo mundo quer ter. Ou seja, completude no movimento familiar. Amplitude no social, quando a gente amplia as nossas relações. E a gente vai completando e acrescentando, e o outro também vai completando e acrescentando para nós. Amplitude. E plenitude a nossa relação com Deus. A nossa relação com os mentores espirituais. A nossa relação com o anjo da guarda. Os amigos que de alguma forma estão colocando para nós ali, ó. Faz isso, tenta aquilo. Tá claro? Completude, amplitude, plenitude. Muita gente não quer? Sim. O espírito de Marta, na psicografia de Marcel Mariano, ela coloca para nós assim que uma média de 3 bilhões a 3 bilhões e meio de pessoas conhecem Jesus. 3 bilhões a 3 bilhões e meio de pessoas conhecem. A Terra está com aproximadamente 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de 40% a 50% que conhece, gente. Não quer dizer que atua, que faz, que investe, que vivencia, que conhece. Imagina se estamos a menos de 50% de pessoas que conhecem, imagina quem está atuando. Está claro? Então o movimento de amplitude, ele está ficando, o movimento de plenitude, ele está ficando na deriva. Agora, aí vão aparecendo dificuldades, né? O que Jesus coloca para nós? Em João. No capítulo 8, no versículo 12. Quem anda em trevas... Aliás, não é essa não. Capítulo 8, versículo 12. Em mim não terás trevas. Ele começa, em mim não terás trevas. Depois, lá na frente, ele vai colocar, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Mas em outra passagem, em mim não terás trevas. A gente está envolvido com uma série de transtornos no planeta. Eu falo com vocês, o planeta não está com problema, ele está convulsionando. Ele está convulsionando de tanto problema. Não é o Brasil, é o planeta. Mas olha,
Menos de 50% das pessoas estão envolvidas com Cristo. Menos de 50%. A gente tem que convulsionar. Porque quem anda com ele não vai ver trevas. Tem que convulsionar. Vendo trevas com ele, fica mais fácil para a gente lidar. Com ele, imagina sem. Tá claro? Se ele coloca, eu sou o caminho. Veja, na nossa tradução, ele coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na tradução de João Ferreira de Almeida. Tá claro? Mas a tradução real dela, deste versículo, a tradução deste versículo do hebraico para nós, eu estou tentando lembrar o nome desse professor lá da Universidade Federal de Alagoas, hoje ele está com 75, 76 anos, e ele coloca para nós assim, ele é um dos maiores estudiosos, ele é o maior estudioso do hebraico no Brasil, e um dos maiores conhecedores do hebraico no mundo, e ele coloca que o versículo não é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque quando Jesus coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque do hebraico, passou do hebraico, foi para o grego, foi para o latim, chegou para o português, chegou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim, é como se Jesus estivesse se colocando no mesmo nível de Deus, e Jesus não estaria fazendo isso. Jesus não estaria fazendo isso. Ele coloca, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele coloca Deus acima, mas tem que passar por ele. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Está claro isso? Então, quando ele traz para nós, nessa tradução do hebraico, qual que é o nome que você achou aí? Qual que é a universidade? Universidade Federal de Alagoas. Bom, enfim. Então, quando ele traz... E ele é espírita, faz palestras no Brasil inteiro, faz fora daqui, e ele vai colocando isso de forma clara para a gente. Tá claro? Então, a gente tem que passar por ele. Tá certo? Oi. Olha que interessante. Eu pesquisei que estão mais ou menos no mundo 2 bilhões e 660 milhões de cristãos no mundo. 2 bilhões 600 milhões de cristãos no mundo. Isso dá 33% da população. 33% da população. E isso em pesquisa. Em pesquisa. Então, as duas partes serão Zacarias 13. Zacarias, aí já entra outra informação, né? Você viu como é que a gente pode... Hoje a gente pode ir até às 4? Porque veja bem, 33% de cristãos no mundo, mas isso é a pesquisa. Quando eu trago a psicografia e ela colocando de 3 bilhões a 3 bilhões e meio, entra aquele grupo que não faz parte, ou seja, que em porcentagem de 40% a 45%, tá claro isso? De 40% a 45%, mais 50%, mais da metade. Se eu pego essa referência aí, 2/3 da humanidade não está preparada para fazer o movimento de transição e continuar no mundo de regeneração. Quem coloca isso para nós? Zacarias, no capítulo 13, no versículo 8 do Velho Testamento, 500 a 520 anos antes de Jesus. Está claro isso? Alguém achou o nome do professor aí? Não. João Ferreira de Almeida. Não. Oswaldo Luiz Ribeiro. Nada. Você vai falar o nome de todos os espíritas da Terra. 4 tem. Não. O nome dele não é um nome comum, não. Enfim, se eu lembrar, eu passo para vocês. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre esses professores diferentes do Espírito e solucionando na base da humanidade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação.
O próprio Cristo conviveu com tudo isso que a gente está convivendo aqui. Com tudo isso que a gente está convivendo. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te esperam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Ou seja, é vivenciar essas dores. O único meio é a gente passar por tudo isso aqui. Tá claro? Agora, olha como que o irmão José traz para nós. Depois da gente vivenciar todas essas dificuldades, todas elas, isso está num texto dele que chama Formiguinha. Depois de você passar por tudo isso que você está passando, agora você está preparado para ser crucificado. Ah não, gente, é bom demais, né? Porque quando a gente acha que o nosso sofrimento já está nos matando, ele fala, depois de você passar por tudo isso, no final, você já está preparado para ser crucificado. Isso passar de forma resignada, não revoltar. Tá certo? Voltando, quando o Alessandro coloca para nós que 2 bilhões e 600 milhões, representando 33,3, olha, imaginem vocês, se a gente caminhar mais um pouquinho, lá no capítulo 7, Jesus, no versículo 13 e no versículo 14, o que ele coloca para nós? Entrai pela porta estreita, porque larga... Para de meu. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, por onde muitos entrarão. No versículo 14, estreita é a porta da salvação, por onde poucos passarão. Estreita é a porta da salvação. Olha, essa fala de Jesus no capítulo 7 de Mateus, que é encerrando o Sermão da Montanha em Mateus, é a mesma de Zacarias, aproximadamente 520 anos antes de Jesus. É a mesma. Tá claro isso? Então, todos nós, de alguma forma, temos aí as nossas dificuldades, as nossas dores. Isso não acaba, né? Esse tema. E aí, para fechar, vou contar uma historinha para vocês. Um homem, um vaqueiro, ele ficou sabendo da pregação de um filósofo que ia ter no templo. E aí ele foi, na hora que foi divulgada esse filósofo e tal, quando ele chegou lá no templo, ele ficou sentado esperando, o filósofo chegou. Só ele que chegou. E aí o filósofo esperou, um sacerdote, teólogo. Ele pegou e ficou esperando. Ele olhava para o vaqueiro olhava para ele. Passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não chegou ninguém. Aí aquele sacerdote falou assim, olha, eu vou embora porque não chegou mais ninguém para a pregação. Eu vou embora e volto uma outra hora. O vaqueiro sentado olhando para ele disse assim, olha moço, eu vou te dizer, eu sou um vaqueiro, eu não entendo nada desse negócio de pregação não, mas eu vou te dizer, se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, é tolice da minha parte se eu for embora e deixar aquela vaquinha com fome. O sacerdote pareceu entender o recado. Fez uma pregação para aquela pessoa de quase 1h30, pareceu que ele estava ensinando tudo que ele sabia. Quando ele terminou, ele perguntou para aquele vaqueiro assim, se tinha gostado. O vaqueiro disse, olha, eu vou te dizer, eu sou um vaqueiro, agora o senhor sabe, eu não entendo nada desse negócio de pregação, mas se eu chamar minhas vacas tudo para poder alimentar e vier só uma vaquinha, eu acho que é tolice da minha parte se eu der para essa vaquinha toda a comida que eu tiver. Gente, olha, é tolice da nossa parte achar que nós vamos esgotar o tema com professores diferentes. Nós não vamos fazer isso não, mas a ideia... Porque como professores diferentes, a gente precisa até de lidar na figura do vaqueiro, né? Mas, como o nosso próximo, aliás, na semana que vem, é a gente que vai estar aqui novamente, trazendo outro capítulo, o outro. Já teve gente me perguntando, né, assim, Emerson, você não vai dar o ar da graça em setembro, no Lafran? Estou no Lafran todo dia, é só no salão.
Você não vai dar o ar da graça, não. Esse domingo é meu e o outro também. Os domingos anteriores estavam envolvidos com viagens fora, né? De palestras, seminários, semana espírita, por isso que eu não estive aqui. Então, para poder repor o bônus hora que eu deixei em falta no mês de setembro, na minha conta, eu vim agora e vou vir na semana que vem. E o tema é o outro, que é praticamente uma continuidade do capítulo Professores Diferentes. Ok? Oi, meu filho. Marco Suel Alves. Não é o Marco. Nós não lembramos o nome, né? Passou aqui. Até o final, ninguém lembrou. Semana que vem eu trago o nome dele e vocês vão me cobrar isso, tá? Na semana que vem. Depois eu quero dar um aviso para vocês. Aí vocês me aguardam um pouquinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.